motociclistas, pilotos e garupas. Meu nome é Cláudio, eu sou administrador do grupo Motociclisturismo. Bom, você está acompanhando aqui uma sequência de vídeos explicando sobre o roteiro de viagem, como é que a gente pode fazer o roteiro de viagem. Então observa o nome do arquivo, porque ele está numerado. Se você porventura perdeu a sequência, basta voltar e assistir desde o início, ok? Vamos dar continuidade agora para você ver mais essa parte de detalhamento desse roteiro, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Dando continuidade, então, nesse workshop, hoje a gente vai ver agora como é que a gente faz a pesquisa da parte climática. Ou seja, como é que a gente definiu aqui, escolheu essa melhor época aqui para se viajar. Por que melhor época para se viajar é entre abril a junho e agosto a outubro? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem um site, que é esse site aqui, ó, ptwatersparks.com. Muito bem. Esse site é um site voltado para o clima. Tem diversos sites na internet que traz esse tipo de informação. Mas esse site, ele traz a informação de uma forma muito completa, e a grande sacada desse site é que você pode pegar diversas partes do mundo. Ele também é configurável aqui, você pode escolher as unidades de medidas que você quer utilizar. Então, aqui no caso, por exemplo, por ser Brasil, né, estou utilizando quilômetro/hora e graus Celsius. Mas ele tem, por exemplo, nós, Fahrenheit, milhas. Então, tem uma série de informações que você pode tirar. E ele é muito simples de usar. Você só pega o nome da cidade que você quer e joga no site. Simples assim. Não é toda cidade que ele vai encontrar. Às vezes, ele pode acabar não encontrando a cidade que você quer. Quando a cidade é muito pequena, às vezes não encontra. Se isso acontecer, procura pegar uma cidade de maior relevância nas imediações. Porque a questão climática, ela não tem uma variação muito grande quando você pega cidades relativamente próximas, ok? Muito bem. Uma vez que a gente pegou aqui, olha que interessante. Você não precisa ser expert em meteorologia para descobrir o que está sendo dito. Porque de cara o site, embora seja um site internacional, ele traz já as informações em português. E de cara ele já te traz a informação que você quer saber, ó. Condições meteorológicas médias de São João del Rei, Brasil. Ó, em São João del Rei, a estação com precipitação úmida é do céu encoberto. A estação seca é de céu quase sem nuvens. Durante o ano inteiro, o clima morno. Ao longo do ano, em geral, temperaturas de 19 a 29 graus, raramente inferior a 8 graus ou superior a 34, ok? Baseado no índice de turismo, melhor época para se visitar é início de abril ao fim de setembro, ok? E de cara você já tem essa informação. Né? Depois disso, você desce o gráfico e aí você começa a ter um pouco mais de informação que te permite definir direitinho qual é o mês que você entende que é melhor para o seu gosto viajar. Porque assim, o melhor mês que está ali está relacionado ao que eu prezo. Poxa, eu gosto de ver o céu limpo para tirar uma foto legal, não gosto de passar nem muito calor nem muito frio, não gosto de ficar tomando muita chuva. Então assim, isso sou eu, você tem o seu gosto, né? Então aqui dá para você ter um parâmetro, ó, através desses gráficos, você consegue ter diversas informações, ó. Céu encoberto, ó. Janeiro, fevereiro, março, ó, você tem o céu bem coberto nessa região. Em abril ele começa a diminuir, o céu começa a ficar mais limpo. Vai de abril, ó, até meados de setembro. Nota que parte de outubro ainda, ó, você ainda consegue pegar um pouquinho do começo de outubro, ainda dá para você pegar um céu mais ou menos legal aqui, ó. Começa a cair.
Precipitação, ou seja, chuva. Ó, janeiro, fevereiro, março começa a cair a temporada de chuva. É claro que as temperaturas aqui vão estar mais altas, claro. Aqui, ó. Então, você tem o clima mais seco quando você tem o clima mais seco nessa faixa aqui, ó, que você pega justamente no inverno, né? Nós estamos num país tropical e isso é a maioria do nosso país tende a ter essa especificação, especialmente na questão do sudeste, né? Porque o Brasil é tão grande que cada região tem a sua particularidade. Mas quando a gente fala do sudeste, está muito relacionado. Olha só que interessante, em julho, ó, na época do frio, a precipitação é mínima, 9 milímetros de água, né? Então é bem interessante. Depois, esse aqui é o principal gráfico, e depois disso você tem, ó, gráficos de temperatura. Olha que interessante. Você tem aqui, ó, as temperaturas médias aí, ó, acima de 20 graus aqui, de 25 graus, 26 graus aqui, chegando até 30 graus no começo do ano. Depois você tem uma leve queda aqui de temperatura. Pode ver, ó, no inverno, ó, de 11 a 19 graus, então já tem um friozinho aqui em Minas, aqui em julho, faz um friozinho, e depois torna a subir novamente. Então você tem aqui qual que é a mínima e a máxima aqui em termos de temperatura. Depois você tem aqui, ó, temperatura média horária. Então você tem aí, de modo geral, por hora, como é que se comporta a temperatura em cada mês. Olha que fantástico, o nível de informação que você tem para você escolher qual que é a sua melhor época. Então aqui, esse site, ele te mostra tanta riqueza de informação que é impossível você não olhar para isso e falar assim, cara, para o meu gosto, eu gosto da temperatura mais fria. Eu gosto da temperatura mais quente. Ah, eu gosto dela morna, eu gosto dela seca, eu gosto dela mais úmida. Vai do gosto do freguês. Aqui falando só da parte de precipitação, de chuvas. Olha, ó, sem nuvens, quase sem nuvens, parcialmente coberto, quase encoberto, encoberto. Né? Ah, mas poxa vida, então todos os dias do verão lá, janeiro, fevereiro, está tudo encoberto de chuva? Não, não é isso, né? Não significa que vai ser constante. É mais encoberto, menos encoberto. Na época do inverno, céu mais limpo, tende a ter, né? Tem muita pancada de verão no verão, né, gente? Olha o nível de chuva dessa cidade. Como é que se comportam? Em janeiro chove-se pra caramba, ó, janeiro, dezembro. Se quiser ir para lá, você vai pegar muita chuva, né? E aí você pegar muita chuva numa época, numa cidade que é histórica, você começa a passar um pouquinho de perrengue, né? Porque, putz, você entrar numa igreja todo molhado, um museu todo molhado, né? Capa de chuva, tal, etc. É complicado. Então, é uma boa forma de você se programar para poder ver que época que você quer viajar. Poxa, eu não quero viajar num frio lascado para Minas Gerais. Tá bom, beleza. Pega as margens, né? De abril a junho, por exemplo, e de agosto a outubro. Deixa o mês de julho um pouco de fora, não vai estar menos frio, né? Horário de abertura de sol, horário que o sol começa, que o sol termina. Olha só que fantástico esse site. Olha aí as informações, como eu estava dizendo, ó. Inicia tal horário, encerra tal horário, os meses do ano. Ok? Até lua tem aqui, gente. É impressionante o site. Nível de umidade, para quem tem questão de alergia, tal, etc. Qual que é a época que é mais seco. Tal, é fantástico. Os ventos, velocidade de vento. Só que é importante quando você tem regiões, cidades aí do mundo que tem ventanias fortes, tal. É bem interessante você ter esse tipo de estudo. Então, e aqui ele te dá, por exemplo, melhor época para se visitar, tal, etc. Ele faz algumas analogias aqui. Até condição para utilizar água, né? A melhor época para você pegar piscina, tal, etc. A temperatura da água te traz também. Aí mais informações, ó. Estação do cultivo. Ok? Então esse site, ele é extremamente complexo,
na questão climática. De posse disso, você vai fazer a sua escolha e aí você vai registrar a melhor época para você. No caso aqui, por exemplo, eu registrei de abril, né, até outubro. Por que outubro? Porque outubro começa a ficar um pouquinho coberto, tal, etc, o clima, mas eu entendo que ainda dá. Tirei fora, por exemplo, julho, eu deixei de fora. Não gostaria de ir para lá em julho, não gostaria de ir para lá no frio. Né? Eu acho que a cidade de Minas ela oferece um pouco mais quando está com uma temperatura um pouquinho mais amena. Isso é o meu gosto, tá bom? Então, dessa forma, a gente aprendeu aí como é que a gente define a melhor época do ano para você viajar. E aí, volto a dizer, você é que escolhe a melhor época para você viajar, né? Então, é muito legal. Bacana? Bom, vamos lá. Agora que a gente já definiu a melhor época para viajar e que a gente já sabe quantos quilômetros a gente faz, se tem pedágio, se não tem, a gente vai ver também, já no próximo bloco, a gente vai ver a questão de hotéis. Tá legal? Como é que a gente define, como é que a gente faz buscas de hotéis, e aí eu tenho algumas cartas na manga aí. Mas antes de ir, vamos passar para mais um detalhezinho de mais um dia? Bom, vamos pegar aqui, a gente viu nos vídeos anteriores, a gente fez São Paulo, São João del Rei, e agora, por exemplo, São Paulo Congonhas. Eu comentei que a gente saía de São João del Rei e chegava em Congonhas, saía às 16 horas de lá, do dia 22, chegaria em Congonhas no final do dia. Bacana, vamos lá para o detalhamento diário, e a gente vai no segundo dia, então a gente chega em Congonhas por volta aí das 7 horas, na verdade chega por volta de 6 horas, como eu falei. E o que a gente vai ver? Bom, para fazer o turismo em Del Rey e no final de Congonhas, a gente já chega praticamente à noite. Então, nesse dia aqui, o que você vai fazer é fazer uma pesquisa para achar um restaurante, alguma coisa, e ir jantar e descansar, porque você já rodou o dia todo, já fez turismo em São João del Rei o dia todo e chegou em Congonhas no final do dia. No dia seguinte, você vai fazer turismo em Congonhas. E aí, novamente, você tem aqui todo o detalhamento. Essa aqui é a fonte de onde eu peguei todas essas informações. E aí você tem todas as igrejas, pontuando aqui os principais pontos turísticos que tem em Congonhas, os museus. Tá tudo discriminado aqui, ok? Funcionamento de parque, quanto custa o parque. Gente, a infinidade de informação. Todas essas informações foram pesquisas que foram feitas naquela primeira etapa. Quando você está definindo o local, você entra naquela parte turística, você achou um site que ele é muito rico, com muita informação do que visitar, onde visitar, você copia aquilo e já joga numa célula aqui, copia e cola aqui no Excel. Ctrl C, Ctrl V, o famoso Ctrl C, Ctrl V. E aí você salva todas essas informações. Depois, quando você estiver de fato viajando, fica muito fácil de você olhar, abrir a planilha, até mesmo pelo seu celular, olhar e falar, beleza, o que eu tenho aqui na cidade? Eu tenho esses pontos aqui, a igreja tal, igreja tal, igreja tal. Você pesquisa no Google Maps, joga tudo ali no Google Maps, salva ele, eu vou mostrar como é que salva uma lista de locais depois no futuro, e ali você já traça a melhor rota dentro daquela cidade, né? Dentro da cidade, qual que é a melhor rota turística para fazer? Então, mas aí já é um trabalho mais de deslocamento mesmo, Google Maps total, né? Então fica bem mais fácil, tá bem? Então essas informações elas são coletadas naquela primeira pesquisa, já vai copiando e salvando lá, tá bom? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo agora a gente vai ver a parte de hotelaria, tá legal? Vamos lá, vamos. Obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostou, aproveita para deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer sinal de fumaça, ok? Isso fortalece o canal. Esse QR Code que você acaba de ver na tela
ele é o acesso direto para o grupo Motociclismo Turismo. Também nos comentários deste vídeo vai estar o link para você fazer parte do grupo Motociclismo Turismo. Venha participar com a gente. Até a próxima, pessoal. Valeu!